Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 142, intitulado por Emmanuel, Revides. E o trecho que ele nos traz, então, é uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Então é um capítulo que nos traz uma grande referência aqui, né? Revides, e aí ele já fala, um grande dano já está em ter algo um contra o outro, na verdade. Quando deveríamos nos entender como irmãos e não ter nada um contra o outro, aceitar um contra o outro. Mas a verdade é que nós ainda temos um contra o outro, nós ainda não sabemos lidar com o outro. E aí ele coloca, né? Já não sofremos com injustiças do passado? Já não tivemos danos anteriores, né? Antes os danos, ou seja, não tivemos danos anteriores, não aprendemos com isso? Então, será que o revide é necessário mesmo? Então, é um título já que nos traz ali reflexão muito forte para a nossa vida, porque constantemente nós estamos vivendo sobre os revides. Ora nós, ora outros por nós, através de nós, não é? Então, às vezes nós vamos ao sentido, às vezes é contra nós, mas a todo momento nós estamos revidando. E Emmanuel começa no primeiro parágrafo. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Então, nem sempre os revides são só através de processos, só através do judiciário, como ele coloca. Pelo contrário, ele vai se estendendo por todos os âmbitos da vida. Como ele vai colocar no próximo parágrafo aqui, expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Então, expressa-se muito mais o revide nos lares e nas instituições. Então, se nós achamos que apenas os tribunais é local para revide, ele fala, olha para os lares, olha para as instituições que você vai ver, que é justamente nesses lugares onde mais tem. Em outras palavras, seria onde menos deveria ter, mas é onde mais tem. Aí, né, tanto nos lares como nas instituições, aí se movimentam por meio do desregramento mental, da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. E aí ele vai trazer então que a questão do revide está muito mais no nosso desregramento mental. Porque se nós conseguíssemos parar e pensar, refletir, ter o domínio mental, nós não iríamos revidar. E aí ele traz, é através da surdina que isso acontece, né? No lodo, né, oculto, que vai nos asfixiando e nós não conseguimos lidar com as situações. E aí nós revidamos. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastalarem nos falsos princípios regenerativos. Então, aprendizes inúmeros. Nós somos os aprendizes aqui. Nós ainda não aprendemos. Às vezes nós entramos nos princípios regenerativos, mas nós não compreendemos a maneira de fazer. Nós não entendemos que para tudo é preciso calma, paciência, colocando amor, expressando o amor. Mas não. Como ainda somos aprendizes, iniciantes, nós trocamos o verdadeiro sentido nos falsos princípios regenerativos. Nós não entendemos de fato a lição que aquela passagem, que aquele momento vai nos trazer. Muito pelo contrário, nós achamos que a qualquer custo nós devemos nos regenerar. E regenerar, às vezes, é ter calma, paciência, é calar-se, é pensar, para que a gente não fique, então, com esses problemas mentais desregrados, como ele coloca para nós. Como é importante o desregramento mental aqui,
para nós entendermos as nossas dificuldades. As dificuldades e as falsas compreensões estão nos nossos desregramentos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. E às vezes não, de modo geral não, sempre, né? Nós sempre, quase sempre, nós colocamos força, às vezes violência, agressividade, a fim de que nós consigamos trazer aquilo que nós achamos que é o certo, que é a verdade. E aí nós perdemos a razão, porque quando nós colocamos agressividade, nós também não estamos de acordo. Então aí nós perdemos também a nossa razão. Então veja, o revide, ele complica um pouco, porque se antes o outro cometia algo errado, ao revidar de uma maneira imprópria, com agressividade, nós passamos a também agir errado. Então aí somos nós dois errados. Então o desregramento mental é muito importante, vale muito. Eu acho que nesse capítulo o ponto central é o desregramento mental. Se o outro está errado, eu vou fazer o errado para tentar mostrar ser o certo? Vamos refletir, não é? Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que serve a verdade. Então, a gente acha que está sempre com a verdade. E aí nós, então, vamos para cima, revidamos, imaginando que nós estamos com a veste da verdade. E nós não olhamos para o Cristo, que o Cristo hora nenhuma revidou, hora nenhuma foi agressivo, pelo contrário, era justo e muito amoroso, não é? Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heróico no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? E por que antes de revidarmos, então, nós não nos calamos, não nos refletimos, né? Diante das injustiças conosco, por que nós nos silenciamos e deixamos que o tempo mostre quem de fato somos? Mas nós não, nós revidamos. Temos orgulho, queremos nos defender através do nosso orgulho. Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz? Se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Então, quantos lares, quantas instituições, nas nossas relações diante da sociedade, quantos lares conheceriam de fato a luz? Quantos lares conheceriam a felicidade? Né? Quantos lares teriam como fruto o amor sublime, o amor divino, se soubéssemos esperar o tempo exato de falar, o tempo exato de agir, e que nós não revidássemos? Então, será que nós estamos prontos, de fato, para experimentar esse amor, para experimentar essa luz? É difícil, é um caminho muito tortuoso para nós, porque nós ainda não acostumamos a ser bons, não é? Então, mesmo no lar, nas instituições, em convívio, na sociedade, a todo momento, o mal parece ser mais forte do que nós. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos do Cristo. E ele não está trazendo, então, todas essas informações, os revides, de pessoas más, ruins. O mal que eu digo antes é porque nossa índole ainda possui maldade, mas às vezes sem que nós pensemos nisso, sem que de fato nós queiramos ser maus. Mas aqui ele fala, eu estou falando disso de discípulos do Cristo, que estão tentando, falsos discípulos, né? Que estão tentando seguir o caminho do Cristo. São esses que revidam. São esses que, para defender o próprio Cristo, colocam violência. Então é um contrassenso. Se nós queremos defender uma paz, um amor, eu não posso fazer com guerras. Não é justo, seríamos hipócritas, não é? Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir
venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Então, quanto nós vamos ganhar? Mas não só nós, quanto o mundo vai ganhar. Se nós esperamos, então, um mundo regenerado, que depende de nós, aqui está a fórmula disso. Quanto o mundo vai ganhar quando nós começarmos a compreender as situações por um outro olhar, sem revidar. E quando nós pudermos ter a compreensão de sairmos dessa posição que nós estamos, de sermos ali os juízes, e muitas vezes errados ainda. Nós nos colocamos na situação de juízes celestes, mas nós não temos ainda essa capacidade, somos muito pequenos, nossas compreensões são muito mínimas. Então, como pode um juiz julgar algo sem ter o conhecimento? E assim somos nós. A todo momento julgamos, para lá e para cá, achando que por estarmos a serviço do Cristo, já conhecemos a verdade. Então, vamos refletir um pouquinho, olhar um pouquinho para o nosso dia a dia, para as situações que nos envolvem, e que possamos lembrar sempre no exemplo maior que nós já tivemos aqui na Terra, Jesus, e que possamos trazer esse amor que reflete direto do Pai, esse amor sublime, esse amor verdadeiro, que possa nos envolver de sentimentos, abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, a fim de que possamos enxergar as situações não com o órgão físico do olho, mas com o coração, com o sentimento. Muito obrigado.